Fala pessoal, vamos aqui para mais uma questão da UES, né? Questão de número 18. Ele fala o seguinte, que em um plano, né, munido do sistema de coordenadas cartesiano, ortogonal usar o x ou y, usando o metro como unidade de comprimento, né, da região limitada pelo eixo y e pelos gráficos das funções, é, é igual a, né, ele pede a medida em metro quadrado, ou seja, ele pede a área da região delimitada pelas funções e o eixo y, certo? Então vamos tentar ver aqui que figura é essa que ele está pedindo para a gente calcular a área. Então vamos começar aqui pela função f de x igual a 3. Né? Quando a gente vai representar o gráfico dessa função, aqui nós temos o plano cartesiano, né? X, y. O gráfico dessa função aqui é essa reta aqui, horizontal, cortando aqui no eixo y o ponto 3, tá certo? Já o gráfico dessa outra função, g de x, isso a gente chama de função constante, é o gráfico dessa função cortando o eixo y no ponto 2, né? Certo? Então aí nós temos 2 e 3 e o gráfico da função m igual a x menos 3, né? Aqui nós temos m de x igual a x menos 3. Nós temos uma informação importante que diz que esse gráfico corta o eixo y no valor menos 3, que é o valor do coeficiente, né? Esse menos 3 a gente chama ele de coeficiente linear. Então a minha função ela vai cortar o eixo y no ponto menos 3, certo? E nosso gráfico aqui ele é crescente, né? Então ele vai cortar no menos 3 e vai se tornar crescente, ou seja, vai ficar algo mais ou menos nesse formato, né? Então esse pontozinho aqui ele é menos 3, certo? Aí ele quer, né, a área da região delimitada pelo gráfico de f, de g, de m e o eixo y, ou seja, a região delimitada por esses gráficos, né, nesse caso aqui, é essa regiãozinha aqui, ó, que eu vou destacar, certo? Essa regiãozinha bem aqui. Certo? Então nós temos aqui uma figura, eu vou até destacar os pontos dessa figura. E essa figurazinha aqui, né, ela é um trapézio, né? Então, nessa situação aqui, basta a gente calcular a área do trapézio, né? A área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, vamos voltar aqui. Nesse caso aqui, eu só tenho a altura do trapézio, por enquanto, né? Eu só tenho aqui a altura do trapézio, que de 2 para 3, né? Teve um aumento de 1. Então, o nosso objetivo é achar essa distânciazinha aqui. E vou destacar essa distânciazinha aqui. E em seguida achar o valor dessa distânciazinha aqui. Como é que eu vou fazer isso, né? É bem tranquilo identificar essa distância, certo? Porque para achar essa distância basta encontrar o x desse pontozinho aqui primeiro. X desse ponto, vamos chamar x do ponto 1. Ele vai ser exatamente a distância. E depois encontrar essa outra coordenada aqui, x do ponto 2, beleza? Aí como é que eu faço isso? Percebam que esse x do ponto 1 está sobre a reta mx, né? Aí vamos lá, eu sei que aqui nesse primeiro ponto eu não sei a coordenada x dele, x do ponto 1, mas eu sei a coordenada y dele, né? Todo ponto aqui sobre a reta g de x, né, tem coordenada y sendo 2, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e aplicar na função mx para achar o valor do x, certo? Como assim, né? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A minha função é mx igual a x menos 3. No lugar do mx eu vou colocar 2, porque o m representa o y, né? 2 é igual a x menos 3, certo?
ok? Então, esse 2 aqui ele representa o M, e agora eu quero achar o x que leva no ponto 2, é só substituir. Então aqui resolve essa equação, então vai ficar do seguinte modo, que o x, né, o 3 ele vai, o menos 3 vai passar para o outro lado somando, eu estou só reorganizando aqui, ficaria 2 mais 3. Então nesse caso aqui, o valor do x é 5, né? Então o x do ponto 1, né, e x do ponto 1 aqui seria 5. Consequentemente, essa distânciazinha aqui, ó, seria 5. Ok, essa distânciazinha aqui. Agora basta fazer a mesma coisa para encontrar esse carinha aqui, que seria nesse cálculo, né, o x do ponto 2, tá bom? Então vamos lá, nesse cálculo aqui, ó, eu teria que encontrar o x do ponto 2. E a coordenada y desse ponto aqui, né? Basta olhar aqui para a função f de x igual a 3, porque esse ponto que a gente está destacando está sobre essa função. Então, consequentemente, o y dele é 3. Então, agora, nós vamos pegar a mesma função anterior, né? Vamos pegar aqui a mesma função, que nesse caso é a função mx menos 3. E onde tem mx eu vou colocar 3, certo? Ó, então tá aqui, ó, 3 é igual a x menos 3. De modo análogo, né, consequentemente, o x será igual a 3 mais 3. E 3 mais 3 dá 6. Ou seja, x do ponto 2, esse carinha aqui, ele é 6. Consequentemente, essa distância aqui, ela é 6. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa. A base maior, né? A base maior da função é 6, da função não, do trapézio é 6, a base menor é 5 e a altura é 1. Então agora é só substituir. Quem é a área? A área é a base maior, que é 6, mais a base menor, que é 5, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Então a área ficaria 11 vezes 1 sobre 2, né, que ficaria 11 sobre 2, fazendo o cálculo daria 5,5, né? A resposta correta aí tem D. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Essa questão é uma questão muito interessante, né? Trabalhei com a representação do plano e depois a área de figuras planas, né? Até o próximo vídeo.